está convidando aqui, então, uma pessoa para estar conversando com a gente sobre o projeto dos 50 anos, né? Como ele foi sonhado, como ele foi pensado, como ele foi estruturado, para falar um pouco da louco dos 50 anos. Então, eu vou chamar a pessoa aqui e ela está perdendo para você. Vamos lá. Chamando. Oi. Olá, Sara, tudo bem? Tudo bem, eu. Como é que você tá? Tá bem, graças a Deus. Um pouco nervosa, tô suando aqui, gente. Calma, Mas vamos lá. boa noite pra todo mundo aí que tá entrando. Moisés, Thalita, Mari, todo mundo, né? Tá. Eu acho que o bom dessas lives, né, Jo, é a gente também rever, né? Muita gente querida, né? Eu acho que aproxima a gente, mesmo estando distantes, né? Nessas lives. Sem dúvida. Verdade. Então hoje a gente vai falar dos 50 anos. Vamos. Que beleza! Ai, gente. Você tem quantos anos, Jo? Eu tenho 25, metade da pastoral, olha. Metade, tá vendo? A pastoral já tinha meio caminho andado. Né? Já era adulta, já, entendeu? Já tava batalhando, já tava indo à luta. É verdade. Mas então, gente, como a Jo disse, né? A gente vai ter esse momento aqui da live para a gente trazer relatos, né, de vitórias ao longo desses 50 anos, né? Mas a minha fala vai ser mais voltada para a ideia do projeto em si, né? Enquanto estrutura mesmo, né? O que a gente pensa, né? O que a gente sonha, né, com o projeto. Posso falar para a Pode. Legal. Então, acho que assim, tudo começou, Jo, numa reunião que a gente teve da Coordenação Nacional e a Comissão de Assessores lá em Carana, lá no Paraná. E aí foi o Davi, né, que estava secretário na época, e aí a gente começou a conversar, né, sobre esse horizonte, né, dos 50 anos. Porque até então a gente vinha, né, de uma celebração dos 45 anos, né, que a Pastoral Juventude celebrou. E aí pensando numa perspectiva de horizontes. E aí a partir então dessa reflexão dessa reunião foi em março de 2018. A gente criou um GT, um grupo de trabalho dentro da CNs. E aí começou a estruturar, né? E aí tem alguém comemorando aí. Gente, eu não moro na República, mas tenho uma família grande, tá? Então tá criando, tem que pagar, tem tudo aqui. Mas se estiver atrapalhando, vocês me falam, eu tô com fome. Eles estão celebrando conosco, né? Os 50 anos. Mas então, aí, a partir daí, esse GT se reuniu, né, e foi gestando, né, a ideia, a proposta. E aí, então, no final de 2018, esse GT, que é composto por pessoas do feminismo, apresenta, né, pra gente a proposta. E aí, meio que assim, como se diz, a gente troca a roda do carro com ele andando, né? Assim, enquanto caminhada pastoral a gente não pode parar. Né? Então, assim, meio que o projeto foi acontecendo, mas ele veio a ser referendado mesmo agora, na ampliada, né? Em 2020, né? Agora. Mas, assim, em 2019 já era um processo de caminho dos 50 anos. Por quê?
a proposta da PJ Nacional era que fosse 5 anos preparatórios para os 50 anos, né? Então, seria um caminho mesmo de construção, de preparação. E aí, então, quando essa proposta é apresentada para a CN no final de 2018 e a CN aprova, então, em 2019 a gente já começa a sonhar e a construir esse caminho jubilar, né? Então, em 2019, a partir de 2019, do ano passado, a gente já tem esse horizonte, essa proposta, essa metodologia dessa celebração dos 50 anos, né? E aí eu vou falar um pouquinho, Jô, logo depois do que é, né, esses anos, né, propósitos, esses temáticos propósitos, mas antes disso, assim, pensar que para a gente, né, enquanto projeto, assim, olhar para trás, né, para esses 50 anos, né, fazer um processo de agradecimento, né? Assim, de olhar para a história e agradecer, um processo de gratidão e também um processo de reflexão, com a perspectiva de pensar assim, poxa, há 50 anos a PJ vem defendendo a vida, né, daquelas que mais precisam. Então, esse caminho jubilar afirma que desde o princípio essa opção preferencial da PJ pelos jovens, pelos pobres, é fundamental, né, para a gente. E aí, dizer que aí, mas assim, como eu disse, essa perspectiva de olhar para trás, né, e ver a caminhada pastoral na forma de gratidão, é também um propulsor para olhar o horizonte, né, numa perspectiva assim de esperança e de construção de novos caminhos, né. Uma dicotomia, assim, de que a gente pensa no futuro, sonha, mas sempre com os pés no chão, né? Fazendo acontecer ali na realidade. Então, os 50 anos, ele tem esse cunho, sabe? Assim, de ver lembrar do passado, planejar o futuro, mas fazer o trabalho pastoral no presente, né? Fazer acontecer no presente. E aí, tem um projeto, né? Foi escrito um projeto da PJ Nacional, está no site, os 50 anos, né? Acho que depois é legal, a gente pode até talvez compartilhar, né, Jô, aqui nas páginas nossas. Uhum. Mas aí, nesse projeto, assim, ele traz 4 sentimentos que eu queria, assim, destacar. Assim, o primeiro é o sentimento da memória, né? Que é igual eu disse, assim, de olhar para trás numa perspectiva de reflexão e de reconhecer as pessoas que fizeram esse projeto acontecer, né? E aqui eu cito o Hilário, por exemplo, né, que teve um papel fundamental na pessoa dele, também tantos outros, né, e outras, né, que contribuíram. E aí não só, né, essas figuras, assim, que inspiram a gente, que norteiam, né, mas também tantos jovens, né, que fizeram acontecer os grupos de base, né, eu acho que fazer esse processo de memória, assim, é fundamental, fundamental. E aí, além desse sentimento, também o sentimento da gratidão, e aí na perspectiva da gente ser grato, e pelos acertos também, né, enquanto pastoral. Porque é um processo que a gente revê também o que já se construiu, já se fez, né, até então, mas que também a gente pensar assim, poxa, apesar de tudo isso, a gente tem que ser grato por ele estar aqui, por ele estar, né, fazendo acontecer o trabalho de base. Então, ter um coração agradecido, né, nesse sentido. E aí, eu acho que, só para complementar, eu acho que é muito igual quando a gente faz aniversário, né? E é uma
uma data assim muito marcante, né? A gente vai crescendo, vai ficando mais velha. Eu acho que quando a gente fizer 50 anos, eu acho que a gente também vai fazer isso. A gente também vai olhar para trás, a gente também vai olhar para trás nessa perspectiva do que foi bom, do que eu aprendi, do que eu posso melhorar e do que eu quero fazer ainda, né? Enquanto ainda há vida. E por mais que sejam, a gente falando pastoralmente, sejam processos, mas envolve pessoas, né? E aí muitas marcas, assim, muitos marcos históricos também, igual na nossa vida, assim, a gente vai. Toda vez a pessoa faz. Depende pra cada um, né? Tem gente que faz 25 anos, nossa, eu fiz 25 anos, aí chegou nos 30, não, nos 30. Mas é um marco sempre, assim. A gente sempre olha pra trás e vê que a gente aprendeu mesmo. E colhe frutos, né? Ou acho que Cássio, né? Fez um comentário aqui bem legal, que a igreja hoje colhe muitos frutos ainda, né? Dos trabalhos, né? Feitos pela PJ. Então é uma espécie mesmo de olhar para trás e rever, né? A caminhada. Assim. Mas aí, completando isso, Ju, além desse sentimento da memória e da gratidão, esse projeto dos 50 anos também, ele tem o cunho da conversão, né? E aí, de saber ver mesmo, assim, os novos caminhos enquanto PJ, assim. Porque é muito comum, assim, e é uma coisa que acontece mesmo, mas que ao mesmo tempo que acontece, a gente faz essa reflexão de retomar para o centro, que é a questão de ter uns grupos de jovens como centro, né? Eu acho que a gente não pode perder isso, assim. Eu disse que às vezes acontece, porque às vezes é comum, né? De às vezes em algumas falas, alguns encontros, deixar de trazer o grupo de jovens sempre para o centro, né? Do debate, assim. Então, a conversão, nesse sentido, é um processo de cultivar essa nossa nucleação enquanto grupo de jovens, né? Então, assim, quando a gente se perde nesse caminho, a gente tem que, deixa eu retomar, né? Aqui que é o centro, é aqui que a gente tem que estar. Então, esse sentimento da conversão também eu queria destacar, e que é um sentimento que o projeto traz. E o quarto sentimento é o sentimento da esperança. E aí, não uma esperança que acomoda, né? Mas é uma esperança do esperançar, né? Que nos faz agir, né? Nos faz olhar para o próximo. É uma esperança que não acomoda, é uma esperança que gera uma paz inquieta, né? E aí, então, assim, eu acho que é rever um processo que, assim, há 50 anos a PJ vem cultivando essa libertação que Deus nos proporciona enquanto seres integrais, né? Em seres humanos. Então, 50 anos aí cultivando esse processo de libertação, que é muito bonito, porque a PJ sempre frisa esse Deus que liberta, né? Esse Deus que caminha com o próximo, esse Deus que está na nossa formação integral enquanto jovem, né? E aí, gente, para quem está assistindo e não sabe, assim, a PJ ainda ela não completou, né, os seus 50 anos, né, Jô? A gente está no caminho jubilar, que a gente está chamando. E aí, em 2023, a gente vai cantar parabéns. Bem, que é aí que a gente vai comemorar. Por enquanto, nós estamos no caminho jubilar. E aí, eu retomo a fala inicial, igual eu estava falando aqui com a Jô, gente, que esse caminho jubilar ele começou em 2019, que aí a partir dos 5 anos seguintes a gente vai fazer essa construção coletiva, né? E aí, o que esse projeto de 50 anos visa, né? Ele foi construído então para que cada ano, a partir de 2019, fosse um ano temático, né, Ju? E aí, ou seja, que tivesse um tema central, né? Que alinhasse os trabalhos da base, que a PJ de vários cantos do país pudesse falar a mesma língua, né? Isso tudo focando na culminância que vai ser lá em 2023. Então, em 2019, a gente teve aí as mulheres como tema central. E aí, a partir de cada tema central, o projeto tem a perspectiva de trazer uma cidade bíblica, um referencial teórico de operação e fazendo uma memória, uma história também. Então, a gente tem as mulheres como centro, e aí a cidade bíblica é de Magdala, né? Que vem de Maria Madalena, né? De Magdala, até Nuena, né? O tema foi voltado para Maria de Magdala, né?
a proposta de iluminação bíblica. Então, toda a temática do ano passado, o ENA é um encontro nacional, gente de assessores e assessoras, que teve esse cunho voltado para a questão do feminino. E aí, em sintonia com isso, a campanha nacional, né, de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, que foi também assim, um referencial teórico operativo gigante. Assim, eu acho que a campanha no ano passado, né, Jô, teve um grande up, assim, e tudo isso embasar dentro desse caminho jubilar, né? Então, aí 2019, como essa questão das mulheres, né? Trazendo aí a pauta do sagrado feminino, da teologia feminista, tudo mais. Aí, em 2020, este ano, nós falamos de mundo urbano, né? Então, o tema central é o mundo urbano, a cidade bíblica de Tiberíades, e tem a proposta, assim, de um processo de amadurecimento na fé em meio a esse mundo urbano que a gente vive, né? Então, é pensar numa igreja, num grupo de jovens, numa pastoral que viva, né? Viva a realidade daqueles jovens, daquele povo, que seja uma igreja mesmo que olhe para o povo, né? Que não seja uma igreja distante, né? Então, esse ano aí de 2020, trazendo todos os desafios aí do mundo urbano e pensando assim, como fazer pastoral nesse mundo urbano, né? Com todos os desafios, né? O desafio aí do capitalismo, da violência, da, da, da poluição, né? Ambiental, enfim. E aí, a partir, então, a gente continuou seguindo, então, 19, 2020, e aí 2021. O tema central é grupo de jovens. E aí a cidade bíblica que o projeto traz é a cidade bíblica de Cafarnaum. E tem a proposta aí de trazer os grupos de jovens para o centro, né? Pensando aí no grupo de jovens como a nossa nucleação maior, né? Enquanto grupo de base, igual eu já falei. O grupo de jovens como o nosso amor primeiro, né? O amor primeiro. Helenice lembrou aí, ó, 2020 também, a questão da cultura digital, com certeza, né? Eu acho que para falar de 2020, nossos desafios culturais no mundo urbano, né? Não tem como não falar dessa era digital, né? Que a gente está vivendo. Nós, por exemplo, em plena pandemia, né? Nos ressignificando, reinventando. Muito bem, mas aí voltando para 2021, a gente tem, por exemplo, ano que vem, até então, né? No calendário está previsto o nosso encontro nacional, que tá para acontecer em São Luís do Maranhão, e que traz aí a temática dos grupos de jovens, né? Na toada do grupo de jovens, Guarnecer da Esperança. Guarnecer da Esperança. Obrigada, Ju. Então, trazendo a temática do grupo de jovens para o centro, justamente casando também com esse caminho jubilar, né? Então, não é à toa também que o grupo de jovens veio, né, para o centro. E aí também nesse sentido de pensar assim, quais hoje são os desafios, né, que nós temos nos nossos grupos de jovens e como a gente pode se atentar para atender esses grupos de jovens. Então, o ano de 2021 vai trazer essa temática. E aí, vale destacar também, né, Jô, que essa semana também teve uma live, né, nossa aqui do Leste 2, falando sobre o grupo de jovens, foi o Denilson, né, o Tito, e o Kleber, lá da Diocese de Divinópolis, falaram da importância do grupo de base para a caminhada da PJ, né? E aí, então, a gente destacando assim, que não existe hoje a PJ sem os grupos de base, né? Então, vale destacar também essa ótima live que a gente teve com os meninos, né? E aí, então, a partir disso, a gente vai para 2022, que tem a proposta central de tratar o papel da assessoria, né? E aí a cidade bíblica é a cidade de Caná, e trazendo aí a questão dos assessores para o centro, né? E além dos assessores, os centros de institutos também, né? Que apoiam a juventude, né? Hoje a gente tem uma rede brasileira, né, de institutos, o IPJ, né, o instituto aqui do nosso regional participa dessa rede, assim como vários outros institutos. Então, eu acho que esse ano de 2022 vai ser um ano, assim, fantástico também, porque a gente sabe, né, a importância que tem, né, Jô, os assessores, assim, para essa nossa caminhada. Sem dúvida. E aí, ajudar tanto nos processos e nos projetos
para a juventude, mas também a importância que o assessor e a assessora têm de acompanhar o nosso projeto de vida, né, enquanto jovem. Então, é muito, fortalece, né? Assim, é muito gratificante ter pessoas, né, que já passaram, às vezes, pelo processo de coordenação de grupo de jovens ou de outra instância e que caminha, né, com a gente, fortalece. Então, aí, 2022 vai ser os nossos queridos assessores e assessoras. Sem vocês, a gente não viveria. E aí, a gente chega em 2023, que vai ser a defesa das políticas públicas, né? A cidade vai ser Naim. E aí vai trabalhar a questão da formação integral dos e das jovens, né, como um referencial teórico operativo assim, principal. E aí, essa ideia de, em 2023, ter esse tema central, né, da defesa das políticas públicas vai de encontro diretamente com a defesa da vida, né? Que é o que a PJ defende principalmente, assim. Então, a escolha desse tema também central não foi à toa, né? Assim, é todo um processo que se interliga mesmo, né? Então, esse é o caminho jubilar que nós temos de 2019 até 2023. E aí, as cidades bíblicas, né, todas que eu citei aqui, Magdala, Tiberíades, Cafarnaum, Caná e Naim, são cidades bíblicas também, assim, não foram à toa, né? São cidades bíblicas que ficavam na região da Galileia, né, que era a região mais pobre, e é onde Jesus fez, né, os seus milagres, teve aí grandes dos seus projetos de evangelização, foi, né, nessas regiões. E aí pensando também na PJ, né? Assim, ligada diretamente às Galileias juvenis. Então, como que é importante a gente, enquanto PJ, né, assim, tá atento a essa teoria, né, de voltar os olhos para as Galileias, né? Jesus naquela época enxergava as Galileias nas cidades, né? E hoje talvez as Galileias também sejam as nossas Galileias existenciais, né? Então, como que é importante nesse processo da PJ estar atenta, né? E aí esse caminho, assim, é muito gratificante, sabe? Porque parece que a cada ano, assim, que vamos construindo de 2019 até 2023, vai ser uma pecinha do quebra-cabeça, sabe? O jogo que a gente vai encaixando, assim. E aí, para embalar esse nosso caminho jubilar, a gente foi presenteado aí com a arte do Chiquinho da Almeida, né, Jô? Que é uma arte, assim, linda. Eu acho que a gente Ficou também... bonita, né? Eu acho que ela ficou. Eu achei ela muito alegre, traz muita vida, sabe? Exato, Sim. verdade. Parece que é uma imagem que tem um certo movimento. Não sei explicar isso não, gente. Mas traz essa sensação, sabe? Verdade! Olha, essa ideia do movimento é forte, viu? Deixa eu pensar nisso, faz sentido. Para quem não viu, gente, a arte está na arte de divulgação dessa live hoje, né? Que o pessoal da galera do GT de comunicação fez para divulgar. Depois eu dei uma olhadinha lá com carinho a arte dos 50 anos, né? Da PJ. E aí ela traz vários elementos, né? Além desse fantástico que a Jo traz dessa ideia de movimento que faz muito sentido. Acho que o Chiquinho teve, né, assim, um toque assim, fantástico. Ele é fantástico, né? Assim, uma artista tremenda. Assim. Para quem não conhece o Chiquinho, ele era da Comissão Nacional de Assessores, né, no triênio passado. Ele deixou o serviço no início dessa do ano, né, na ampliada. E ele é de Manaus, mas sempre trabalhou, né, com a PJ lá também. Hoje, inclusive, ele vai fazer uma live no Instagram das Chiquetes, né? Vocês podem ver lá. Ele é um artista completo, gente. Música, composição, pintura, etc. Mas, depois desse merchan do Chiquinho aqui, eu vou falar com ele, né, que a gente tá divulgando, mas ele é assim, um artista fantástico e que dentro da arte dos 50 anos ele trouxe vários elementos, né? Então ele traz, depois vocês podem reparar lá, o Ti falou aí que a galera que tá vendo no Facebook, a arte tá bem do ladinho de vocês, então quem puder, né, dar uma olhadinha aí. Mas aí ela traz no número 5, né, várias bandeiras de lutas, né, que a gente teve durante a caminhada, chega de violência em termos de jovens, os 50 anos, algumas simbologias de questões culturais, né? Então, vocês podem ver aí detalhadamente.
o zero, né? Que é marcado pelo anel de Tucum, né? E aí pensando nessa ideia da aliança, né? O anel de Tucum como aliança e pensando na aliança de Deus com o povo, né? Então, a aliança também da PJ com as juventudes, né? Então, aí o zero é representado pelo anel de Tucum, que tem toda essa temática do compromisso com os pobres, né, Ju, também. Uhum. E aí tem um mapa do Brasil, né? Assim, meio que no fundo da arte. Então, pensando aí os 50 anos da PJ, que aconteceu por todo o território brasileiro, né? A história da PJ, ela é de fato nacional, né? E aí, tudo isso embalado por uma ciranda de jovens, né? E aí os jovens de mãos dadas, né? E aí o Chiquinho conseguiu trazer também uma diversidade muito linda, né, Ju, na representação dos bonequinhos, né? Lá, assim, das figurinhas. Ele conseguiu trazer a diversidade assim, das vidas que motiva e que dá gosto, né, da gente ver e pensar assim, poxa, é nesse caminho aqui, nesses 50 anos que eu quero estar lá em 2023 para celebrar, né? É tipo aquele convite que você recebe, que você quer ir na festa, porque o convite é massa. Aí você fala que se o convite é massa, a festa vai ser massa também. Fantástico, exatamente, exatamente. Bem isso. Então, assim, eu acho que foi uma arte mesmo que provocou, né? Provocou a gente, assim, nesse sentido de querer ir na festa, né? Igual você disse. Então, assim, eu acho que o projeto, ele traz esses temas centrais, igual eu falei aqui, esse ano, lembrando, igual eu falei já no mundo urbano, mas ele não engessa, sabe? O que eu acho interessante desse projeto é isso, assim, ele deixa fluir nas regiões da forma que ele tiver que fluir, assim, porque cada região tem a sua peculiaridade, né? Então, a galera do norte falou das mulheres, né, de uma forma, do sul. Esse ano a gente aqui do sudeste está falando do mundo urbano, assim como as outras regiões também, e assim sucessivamente nos outros anos. E cada um com sua criatividade, né, seu carisma, mas falando a mesma linguagem, né? Então eu acho que isso é interessante, também é uma coisa muito legal da gente destacar, que é a liberdade que esse projeto traz também da gente criar e da gente fazer acontecer com os nossos jovens. E aí, lá em 2023, a gente ainda não se sabe como é que, né? Se a gente vai ter uma grande celebração, né? Porque eu lembro que nos 40 anos teve a celebração em BH, né? Então, aconteceu foi linda, assim, a celebração. Foi, eu não lembro, acho que foi no parque. E aí, logo em seguida, o pessoal ficou para ampliado nacional, né? Que ia acontecer lá. Então, teve uma proposta também. Mas aí em 2023 a gente ainda não sabe, né, como é que vai ser essa construção, se vai ter uma celebração nacional, a gente não sabe. Até lá também eu não estou mais no serviço da Silene, desculpa, no serviço da Silene, no serviço da CN. Silene tá pensando em você, hein? Silene, querida, meu amor, saudades. E aí, eu acho que é isso, Ju, assim, daqui até lá vai ser um processo de construção mesmo, assim, né? Eu acho que hoje a gente, igual eu falei, a gente tem isso na Praça da Assembleia, o Lelé lembrou aí, que aconteceu a celebração dos 40 anos, né? Eu acho que hoje, assim, o que a gente tem é muita possibilidade, oportunidade de fazer acontecer esse projeto, sabe? Eu acho que a gente pode fazer ele acontecer, ele assim, de diversas formas, sabe? Pensando assim que cada um de nós aqui, todos os que já passaram ou que ainda estão nesse processo de PJ, fizeram e fazem esses 50 anos acontecer, né? Então eu acho que é fantástico. Assim, eu estou muito apaixonada. Hoje a gente tem um GT, né, que cuida especificamente desse projeto. Você pode ver lá na ampliada, né, Ju? Uhum. Eu não faço parte, assim, especificamente desse GT, eu faço parte hoje do GT da campanha nacional,
Mas a gente sempre troca figurinhas, né, dentro da CN sobre essa construção e tudo mais. Mas assim, o projeto está pronto, né? O caminho jubilar está posto, está construído. E aí, a partir disso agora, é a gente continuar fazendo ecoar, né? Essa beleza, essa lindeza de celebração da vida, de celebração dos 50 anos. Acho que é isso. Tudo bem. Eu já tinha visto o projeto, né? Eu pude estar na ampliada desse ano, ampliada nacional. Lá nós falamos um pouco mais sobre o projeto. E é bonito ver como o projeto ele envolve a vida, né? Das suas diversas formas. Porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando da vida das pessoas que vão ser atingidas pelas políticas públicas, né? Quando a gente fala de assessoria, a gente está falando de pessoas que cuidam de pessoas, né? E principalmente dos assessores, que tem uma caminhada aí, que cuida da gente, que é maravilhoso, sabe? Assim, tem a pessoa que te escuta, você pode mandar um áudio de 10 minutos, ela vai ouvir, entendeu? Então, é muito bacana, assim, né? Falar de mundo urbano, eu acho que é muito propício e urgente, porque a gente passa por uma transformação muito rápida na nossa sociedade, na juventude, no modo de viver, né? Não só falando de tecnologia, né? Nós tivemos uma formação na nossa última reunião regional e a gente percebe isso. A gente não está falando só de tecnologia. A gente está falando de diversas mudanças na juventude, de fato, né? No modo de se comportar, em relação à idade, né? A gente vê como os nossos grupos hoje se modificaram em relação à idade. Então, são diversas coisas, assim. E é um caminho muito bacana que a gente pode conversar com calma, que a gente pode pensar, pode ser criativo. E aí a gente traz as características de cada local, de cada lugar, de cada região. Então, vai ser lindo. E no final tem que ter uma festa, sabe? Nem que cada um faça uma festa na sua casa, olha, a gente junta e canta todo mundo parabéns. Docinho. Comemorar bodas de ouro. Isso aí. Então, acho que Verdade. é isso. Se vocês tiverem perguntas, gente, depois a gente não puder responder aqui, a gente vai respondendo pelo Instagram, pelo direct, tá bom? Então, Sara, muito obrigada pela sua presença. Eram 10 minutos, mas a gente adorou te ouvir. Você é Não, maravilhosa. obrigada. É um projeto grande, né? É um projeto grande. Nossa, Tá é certo. um projeto E grande. tem Eu gente peguei aqui, ó. a fala do povo. Desculpa, gente, que vai falar depois. Não, vai dar tempo, vai ver a gente. A gente até passa maquiagem, olha. Com você. Verdade, gente, muito chique. Mas obrigada, viu, Isso. Jô, pelo convite e que a gente continue, né, fazendo história, né, junto aos nossos grupos de base, né, nesse caminho jubilar. Isso aí, um beijo. Beijo, gente. Qualquer coisa eu tô por aqui. Tchau. Tchau. Foi? E aí, gente, gostaram dessa primeira parte? Então agora a gente vai convidar uma outra pessoa para falar da sua caminhada pastoral, assim, né, em relação às expectativas para os 50 anos, né?